Ok, tanta conversa, tanto diz que tanta informação ou desinformação a respeito do Hospital Regional de Toledo e nós, então, devemos conferir o Radar BO, como tem o propósito de sempre buscar o melhor da informação, a informação correta e na fonte. Nós vemos pessoalmente conferir como está ou não está funcionando o Hospital Regional de Toledo. Médico, Dr. Gustavo Elias, é o diretor técnico do hospital, está ao meu lado para conversar conosco, juntamente a secretária Gabriela Kucharski, secretária de Saúde do município de Toledo, para a gente falar um pouquinho sobre o Hospital Regional de Toledo. Doutor Gustavo, obrigado por nos atender e a pergunta que eu vou te fazer é bem objetiva. O Hospital Regional de Toledo está funcionando ou não está funcionando? Boa tarde a todos. Sim, o hospital ele está sendo aberto por etapas, como nós havíamos já informado a imprensa, né? Nós já inauguramos o hospital, já temos o ambulatório de especialidades com alguns atendimentos, né? As contratações estão sendo feitas com o andar do processo. O centro de imagens e nosso laboratório também já está disponível para atendimento e conforme o cronograma que a doutora Gabriela vai entrar em detalhes, nós estamos dentro do prazo, né, do prazo firmado em contrato e esse prazo será cumprido. O contrato nosso tem um prazo até o dia 21 e nós estaremos abrindo nos próximos dias, no dia 13. Assim que nós terminarmos alguns contratos, no dia 13 nós vamos estar abrindo o pronto atendimento e a enfermaria e no dia 20 nós estaremos abrindo o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva. As especialidades, os profissionais, os prestadores de serviços já estão contratados, já temos contratos firmados, agora estamos só esperando o início da operação. A gente tem visto que logo após que inaugurou o hospital regional, já algumas pessoas já começaram a vir ao hospital fazendo parte de o que era? Um selecionamento para futuros procedimentos? Isso, as contratações dos profissionais, você diz, né? Eu digo paciente mesmo, sim. já começaram a ser atendidos? Já, a gente já tem o atendimento no nosso ambulatório, um ambulatório que é em parceria com a Universidade Federal e com o Siscopar. Então nós temos ambulatório de ortopedia, dermatologia, de otorrino, ginecologia, então são vários ambulatórios que estão acontecendo toda a semana aí no nosso serviço. A questão cronograma, tudo que foi combinado, acertado, contratado, está acontecendo dentro daquilo que estava previsto? Sim, nós fizemos todas as adequações, todas as contratações estão sendo feitas, né, firmando, para dentro do prazo já ser cumprido, sim. Então, a gente fala, não é minha área, não sou entendido, você é médico, mas a gente sabe que abrir um hospital, começar, só que não é um bar nem uma mercearia, é complexo, né? Então tudo que tem que ser revisado, averiguado, corpo técnico, equipamentos, gradativamente, é por isso que a cada, sei lá, 10, 15, 20 dias vai entrando novas etapas, é isso? Só para que o nosso telespectador entenda isso. Perfeito, é isso mesmo. Nós estamos na fase agora, já fizemos todas as contratações dos profissionais, estamos finalizando alguns documentos que foi exigido por vigilância, né? E com o passar do processo, os setores vão sendo liberados e autorizados já para iniciar todo o atendimento. O hospital estará aberto ao público como, por exemplo, uma UPA, como um Hospital Bom Jesus, como um HCO, como um Hospital Dr. Campagnolo? Não, né? Não, o hospital ele não é porta aberta, as pessoas não podem vir procurar por livre demanda. Então elas têm que continuar procurando os pronto atendimentos de referência e eles serão encaminhados para o hospital conforme houver a necessidade desse atendimento. Então, as pessoas vão continuar indo para a UPA, para o mini hospital, lá os profissionais médicos e equipe vão estar avaliando e se houver a necessidade, eles vão estar solicitando a transferência para o hospital, e aí para dar continuidade no tratamento, ou seja, clínico ou com indicação cirúrgica. Doutor Gustavo, como é que você que acompanhou desde o início todo esse trabalho junto com a secretária, prefeito, vem algumas alterações ou sugestões de mudanças do tipo, primeiramente, contratado de funcionamento do hospital?
o próprio, eu quero me referir para ser mais claro, havia um combinado, um contratado, não é combinado, é contratado, é papel, Sim. é documentado, Sim. 85-15, é isso, né? Isso. E aí, de repente, muda-se isso aos 47 do segundo tempo. Eu, particularmente, vou pensar assim, que vocês cumpriram tudo aquilo que foi combinado, poderiam tanto assumir quanto não assumir. Como é que vocês estão vendo isso? Sim, o IDES, né, o Instituto, ele está trabalhando junto com a equipe jurídica para que se torne viável a prestação desse serviço para a população. Então, nós temos hoje firmado um contrato de 85% SUS, 15% convênio. Surgiu-se uma recomendação do Ministério Público para que ocorresse essa mudança para ser 100% SUS. Né? Claro, isso tem que ser bem planejado, bem calculado para que se torne um projeto viável e saudável para o Instituto também, que tem que ter toda essa logística para prestar o serviço. Então, a empresa ainda está aguardando alguns acordos e recomendações, aí, trabalhando junto com a Prefeitura e com o Estado, para que se torne todo um processo viável. Por que é importante esse 15? Para a gente explicar mais uma vez, quando você fala com a gente, você está falando com o público de Toledo, da região. Por que é importante esse 15? E se não houver esse 15, o que ele vai representar para a administração do hospital? Porque queira ou não, o IDEAS, o Instituto IDEAS, funciona como uma empresa. O hospital é um hospital, mas é uma empresa, tem que gerar lucro. O hospital, ele é uma gestão de uma empresa, né? Ele tem todo o custo, tem funcionários, tem equipe, tem manutenção, né? Então, o que acontece? Em relação aos 15%, ele é um equilíbrio para o prejuízo que a gente já existe do SUS, né? O valor repassado do SUS é um valor do Ministério da Saúde, é um repasse do governo federal, um valor tabelado, e esse valor não existe um reajuste há muitos anos. Então, o 15% de convênios particulares serve para equilibrar esse déficit financeiro que as instituições que prestam serviço SUS, né, as filantropias, consigam reequilibrar suas contas. Então, é importante entender que quando você tem um serviço 100% SUS, você perde esses 15%, você perde esse equilíbrio financeiro nas contas, né? Então, isso tem que ter muito cuidado na hora de prestar todo um serviço e firmar contratos, porque isso pode acabar sendo um prejuízo, lembrando que o repasse é pelo Ministério da Saúde. Secretária Gabriela Kucharski, secretária de Saúde do município de Toledo, só reafirmando, tudo o que foi planejado está acontecendo dentro do cronograma. Boa tarde, Edir. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, como nós comentávamos, já quando o IDEAS assumiu o hospital, ele se posicionou no sentido de que havia algumas adequações para serem feitas, né? E havia algumas questões burocráticas que precisavam andar. Então, mesmo antes de toda essa questão das recomendações do Ministério Público, o IDEAS nos procurou para que fosse feito um aditivo de prazo no contrato da execução dos serviços. Esse aditivo foi executado, então o prazo para aqueles serviços complexos, principalmente internações, cirurgias, UTI, passou a ser o dia 21 de novembro. Portanto, como a gente já se posicionou com a imprensa na semana passada, a empresa está dentro do prazo adequado da prestação dos serviços. O hospital não está fechado. Não, de forma nenhuma, né? Então, como o Dr. Gustavo já falou, um hospital, e como tu muito bem colocou também, né, de um hospital não é um mercado, um bar, ele tem uma série de etapas para que ele funcione, inclusive etapas relacionadas à própria vigilância sanitária, que precisa dar o certificado para que todas as áreas estejam em funcionamento. Isso é de fato gradual, isso está acontecendo, então, a parte do ambulatório e da parte de diagnóstico por imagem em laboratório, como o doutor colocou, está em funcionamento, que são os serviços mais simples, como previsto que precisava estar, né? E a parte mais complexa, então, está sofrendo todo esse processo para que possa ser ofertado esses serviços à população. Secretária, quem vem analisando, claro, nós temos aqui 18 municípios que acabam abocanhando um pouco desse serviço do Hospital Regional de Toledo, mas diretamente falando do público de Toledo, quem é que vai usar esse hospital aqui? Principalmente quem sai de uma UPA, de um mini hospital?
O hospital ele tem uma vocação principalmente cirúrgica, que é o que estava estabelecido dentro do termo de referência quando foi feita a licitação. Isso pelo número de leitos do hospital, que são 59 leitos para internação, e pelo número de salas, que são 8. Então a vocação precisa ser cirúrgica, o tempo de permanência do paciente no hospital não pode ser longo para que ele possa girar, né, para que possa girar esses leitos e para que possa gerar IHs e ter então a sua sustentabilidade. Nesse sentido, os pacientes que vão acessar, que devem acessar esses serviços, são os pacientes que deem entrada pelos pronto-atendimentos aqui em Toledo, o Mini Hospital da Vila Pioneira e a UPA da Vila Becker, e que tenham indicação principalmente cirúrgica, ou seja, no nosso caso aqui em Toledo, principalmente pacientes de ortopedia, né, que sofrem traumas, fraturas, enfim, e pacientes de cirurgia geral, como por exemplo hérnias complicadas, cirurgia de vesícula, que muitos ficam internados e acabam indo para outros locais para fazer, e os pacientes que vão acessar as cirurgias eletivas, que hoje é um gargalo imenso na nossa região, né? Nós temos filas aí de cirurgias eletivas de praticamente 2 anos de espera para cirurgias muito simples. E hoje essas cirurgias elas não são feitas aqui na nossa região pela falta do prestador. Então o Hospital Regional vem justamente para ampliar essa oferta de serviços, para aumentar o acesso da população às cirurgias e também às cirurgias eletivas. E lembrando que as cirurgias eletivas, nesse caso, são aquelas das especialidades de cirurgia geral, então, como eu falava antes, de vesícula, de hérnia, essas bem simples, né, com tempo de permanência curto, as cirurgias urológicas, as cirurgias ginecológicas, cirurgia vascular e alguns outros tipos de cirurgia, como o doutor já falou, a ortopedia que eu comentei, né, doutor Gustavo, mas nós vamos ter também aqui o otorrino e alguns outros tipos de cirurgias que o IDEAS já passou para a secretaria, que estão previstos de serem executados na estrutura do hospital. Secretária, essas cirurgias, claro que devem começar aos poucos, já pelo que eu compreendi, a partir do dia 21 já teríamos o início. Esse impasse, essa questão que é bem complicada, jurídica, da discussão do 80-15 e tal, faz assim, faz assado, pode impedir que isso aconteça? Nós não acreditamos que isso vá acontecer, Edio. Por quê? Nós temos um contrato firmado do ponto de vista do 85-15. Como tu já colocou também muito bem, depois disso nós tivemos 2 recomendações administrativas. Uma da 2ª promotoria, para que o hospital fosse 100% SUS, e uma da 4ª promotoria, para que o contrato não fosse alterado em nenhum momento. O que nós estamos procurando, junto com a própria empresa IDEAS, né, junto com o governo do estado, com o jurídico da prefeitura e o jurídico da empresa, para que isso seja viável, seguro para todos, é a viabilidade econômica de fato do hospital. Como o doutor explicou, esses 15% ele serve para que haja um equilíbrio de contas. A tabela SUS é defasada há muitos anos, então o hospital ele não pode ter prejuízo, ele precisa funcionar. E para isso ele precisa estar saudável e precisa ter equilíbrio de contas. Esses 15% é justamente para que fosse proporcionado esse equilíbrio. Uma vez que a gente não tem os 15% para proporcionar o equilíbrio, nós precisamos encontrar uma solução para viabilizar o funcionamento do ponto de vista econômico do hospital. Então, como o doutor falou do ponto de vista de serviços, isso tudo está correndo normalmente, as situações estão acontecendo, as etapas estão sendo cumpridas, nada parou em virtude das recomendações. Mas sim, estamos procurando uma solução segura para que não haja comprometimento nem da empresa, nem do prefeito, nem da prefeitura, no sentido de viabilizar economicamente o hospital. Até porque se nós não cumprirmos com a nossa parte, o IDEAS, por tudo que eu ouvi, o Instituto IDEAS está cumprindo com a sua parte integralmente. Aliás, está sendo muito legal, muito bacana, diga-se de passagem, porque houve mudança na regra no primeiro momento, se discute e rediscute, e o IDEAS está firme ali. Sim. Não havendo um consenso, aí, um entendimento, aí sim, no futuro, talvez até próximo, tomara que não, corremos o risco de repente, romper esse serviço à comunidade. Nós esperamos que isso não aconteça pelo motivo que eu te falei. Em todas as reuniões que nós temos feito com todas as esferas, inclusive com o próprio governo do estado e nas reuniões feitas também com as promotorias, em nenhum momento se percebe falas no sentido de fechar o hospital ou de não viabilizar o funcionamento do hospital, se assim for, né? Ao contrário, todos têm a intenção de que o hospital esteja funcionando. Então existe sim a intenção e a boa vontade de todos no sentido de encontrar essa solução. Por isso eu não acredito que isso vá acontecer, inclusive por parte da empresa, né? Aliás, o governo do estado, no dia da inauguração, enfático, tanto o secretário Beto Preto quanto o governador Ratinho Júnior, esse hospital abre suas portas hoje
e não fecha mais. Então, nós temos um aval, um suporte muito grande que a gente tem que acreditar também da força do Estado. Exatamente, isso faz parte do reconhecimento do Estado da falta de prestadores na nossa região. Nós estamos aqui na região oeste do Paraná, praticamente 600 quilômetros distante da capital e do litoral, e nós sabemos que essas regiões, elas carecem de muitos serviços especializados, né? O hospital, ele faz parte desses serviços especializados, e é uma prerrogativa do governo do estado, tem sido um discurso frequente do próprio secretário Beto Preto, no sentido de descentralizar os serviços especializados. Então, com certeza, o hospital regional faz parte desse plano do governo do estado do Paraná, da descentralização dos serviços, e o reconhecimento de que ele vem para ampliar acesso à população aos serviços especializados é feito quando o governador e o próprio secretário se posicionam dessa forma. Doutor Gustavo, eu fico imaginando aqui, você tem uma responsabilidade muito grande de gerir tudo isso. E não é um hospital particular, é um hospital, vamos dizer assim, público, de atendimento ao público, de Toledo e da região, são 18 municípios que compreendem. A parte do Ideias, eu começo a analisar tudo isso, né? O investimento, vocês já fizeram grandes investimentos aqui, né? Nem mal começou, né? Ou bem começou, vamos falar bem começou, que essa palavra mal, tudo que tem de um, vamos. Ou bem começou o hospital, vocês têm muitos investimentos já feitos aqui, é importante dizer isso. Sim, o Ideias ele está investindo já há alguns meses dentro do hospital, né? Desde da compra aí, que nem vocês perceberam, de enxovais, contratações de profissionais que já estão trabalhando toda a habilitação do hospital, né? Então isso é importante a população entender que nós estamos fazendo todo o investimento, né, para que o serviço funcione da melhor qualidade, né? Nós não pensamos em um serviço público, nós pensamos em fazer um serviço de qualidade para a população. O Ideias ele preza pelo nome, pela qualidade, pela responsabilidade de fazer algo muito, muito bem feito em todos os outros hospitais que eles já fazem gestão. E Toledo não vai ser diferente. A gente percebe uma qualidade, um ambiente agradável, gostoso quer dizer, ninguém quer estar no hospital, né? Sim. Mas o ambiente é bacana, a estrutura é legal, você falou dos enxovais, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns detalhes, algumas imagens, mas assim, a estrutura, não sei se é errado eu falar isso, mas eu vou falar, a estrutura de um hospital particular, de um hospital realmente de alto padrão. Não, é alto padrão. Hoje o hospital regional, ele está com um nível de excelência para a prestação de serviço que muitos hospitais privados da região não se comparam. Então hoje a gente tem uma estrutura muito boa, estamos trabalhando com equipes de melhor qualidade possível para poder prestar todo esse serviço de excelência para a população. Dia 21, então, é o grande dia para assim, começar as cirurgias e tal, e aquilo que começa a diminuir o problema que nós temos de pessoas aí que estão aguardando. Sim, por causa do feriado agora, nós vamos ter alguns atrasos na documentação, né? Não depende só do hospital, do município, né? Alguns documentos para poder ser elaborado e para nós podermos dar sequência no nosso processo de trabalho. Dia 13 agora, começaremos o pronto atendimento e os internamentos clínicos nas enfermarias, e dia 20, uma semana depois, o Centro Cirúrgico e a UTI já tem as equipes contratadas, já estamos cadastrados no governo para poder aceitar os pacientes da região para fornecer o serviço. Só reforçar, né, doutor Gustavo, que o pronto atendimento é um pronto atendimento regulado, como já foi falado, né? Quando nós falamos em pronto atendimento, são os pacientes que serão encaminhados dos pronto atendimentos da região. Né? Então, aqui no nosso município... Não havia confusão, né? Falta falar em pronto atendimento, vai para o UPA, lá na UPA tem também, então vai ter, não vai ter. Importante a gente regulado, frisar, isso é diferenciado. Isso mesmo. É importante a gente frisar que, perante a recomendação do Ministério da Saúde, Toledo tem portas a mais SUS, né? Nós estamos superdimensionados em relação a portas abertas de atendimento SUS, ou seja, nós temos mais emergências SUS do que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. Portanto, não faz sentido nós termos mais uma emergência SUS de portas abertas aqui no Hospital Regional, mas sim para que se mantenha a excelência da prestação do serviço, os pacientes que serão encaminhados para cá serão aqueles que de fato se beneficiarão do atendimento no hospital. Como eu já mencionei, por exemplo, os pacientes que tenham indicação cirúrgica pela própria vocação cirúrgica do hospital. E eu fico imaginando, e na tua cabeça como secretária de saúde, a partir do momento que começam as cirurgias,
como vai ter um reflexo direto na UPA, né, secretária? Com certeza, a gente tem essa ansiedade já desde a data da inauguração. Naquele dia, quando eu fiz uso da palavra, mencionei isso inclusive, né, da mudança que nós estaremos fazendo na vida das pessoas e principalmente aquelas que acessam hoje a nossa UPA e em especial aquelas que acessam a nossa UPA com questões de ortopedia, né, doutor Gustavo? Porque esses pacientes hoje são pacientes que aguardam 4, 5, 6, 8 dias para serem puxados para um leito hospitalar, para terem acesso ao procedimento cirúrgico e com a vocação estabelecida do Hospital Regional, nós temos aí pela frente a possibilidade de possibilitar que esses pacientes tenham o seu problema resolvido de forma muito mais rápida e com a mesma eficácia e eficiência que hoje é feito. Um dia, 2 dias, eu fiquei curioso por esse detalhe, mais ou menos por aí, sim, doutor? né, doutor? Entra na UPA sim. porque aqui dá muito acidente com moto. Sim. O lugarzinho para dar acidente com moto, né? Sim. E aí eu entrei na UPA, tô lá fraturado, um braço ou uma perna e tal. Entrei na UPA dia seguinte, provavelmente já venha para cá. O médico vai fazer o atendimento lá na UPA. Se ele achar que esse paciente tem necessidade de ir para um hospital, por uma avaliação do ortopedista, ele vai fazer o cadastro na central de leitos. Nós vamos aceitar esse paciente. O nosso projeto é ter um ortopedista 24 horas no pronto atendimento para receber esses pacientes e encaminhar para o centro cirúrgico e agendar as cirurgias no plano de urgência. Em termos de ficar no hospital, fiz a cirurgia, a ideia é o quê? O menor tempo possível? Hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, por cirurgias por vídeo, né, que são cirurgias que você diminui o risco de infecções, complicações e diminui o tempo de internamento também. Quanto à parte da ortopedia também, o paciente da urgência, ele vai vir referenciado, vai fazer a cirurgia e em 1, 2 dias está em casa. Obrigado por atender o Radar BO, doutor Gustavo, e disposição. sucesso, viu? Não vejo a hora que vocês começam a meter a mão na massa aí também. Obrigado, viu? Obrigado, secretário. Imagina, a gente está sempre à disposição, Ed. Radar BO veio conferir então, né? O hospital está funcionando dentro daquilo que a gente já havia dito em outras ocasiões, existe um regramento e gradativamente as funções vão sendo delegadas e as coisas vão acontecendo. Então, antes do final do mês, né, nós já teremos nesse mês de novembro, já começando o trabalho de cirurgias esperadas aí por muita gente, né, que precisa de algum tipo das cirurgias já citadas, vão fazer uso desse hospital. E quem conhecer, fale bem desse hospital. Isso aqui é uma estrutura nossa, em Toledo, uma estrutura que muitas vezes alguém na região gostaria de ter e que nós temos, tá? O Hospital Regional é nosso. Intervalo, eu volto já já.